Vamos curvar nossas cabeças para uma palavra de oração. E nós vamos descobrir que a mesma letra que a serpente escreve na terra, quando ela se locomove, é a mesma letra também as 7 pombinhas escreveram: Senhor Jesus. Eu estou muito agradecido a Ti, meu Pai, por essas pequenas pepitas que o Senhor tem nos dado nestes últimos dias e nos posicionando, e eu fico maravilhado, eu fico muito grato a Ti, Senhor, sou muito agradecido ao Senhor de poder ver o que o sábio, o que o entendido não vê. Jesus, o Senhor agradeceu a Ti, ó Pai, por isso, graças Te dou, ó Pai, porque Tu ocultaste estas coisas dos sábios e dos entendidos, mas o Senhor revelou essas coisas a Teus pequeninos, e nós somos agradecidos a Ti por isso. Continue, ó Deus, a nos dar mais luz até que se torne dia perfeito, até que as coisas se tornem dia perfeito. E os tipos na Bíblia, na palavra, as profecias, e como que o Senhor está arrumando as coisas para que as profecias se cumpram. Tudo tem que estar organizado. O chapéu tem que estar no seu lugar. A pessoa tem que estar no seu lugar, para que a visão pudesse ser cumprida. Ó Deus, e o Senhor está organizando. As nações estão indo para seu lugar. As pessoas estão tomando o seu lugar. O eleito está tomando o seu lugar. A Virgem Nécia está tomando o seu lugar. A igreja está tomando o seu lugar. Está tudo tomando o seu lugar. Está tudo entrando em ordem, para que possamos chegar àquilo que diz a nosso respeito. Aquelas escrituras que tem que se cumprir para nós. Para nós. Nós Te agradecemos porque o Senhor não está nos dando um espírito de temor, mas o Senhor está nos dando um espírito de segurança, firme. Cada dia a gente fica mais crente, como o crente Abraão. E nós Te agradecemos e unge os nossos pensamentos, nossos olhos e ouvidos espirituais, para que possamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por este momento. Amém. Então vamos ler Gálatas, capítulo 3, e começando do 22, né? Às vezes a gente pensa que pode pensar que morar perto
como eu, no caso, né? Eu moro mais perto. Só perco para o irmão Ivanildo, que mora aqui em cima, e para a Raabe, que mora ali. Mas os irmãos não sabem como eu tive que lutar para estar aqui hoje. Lutei muito para estar aqui. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo, preste atenção neste nome aqui, como o Espírito Santo coloca isso aqui, que eu vou chamar a atenção disso, né? Ele coloca primeiro Jesus Cristo, né? Versículo 22. Pela fé em Jesus Cristo fosse dado aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, ou seja, guia, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Agora o Espírito põe o Cristo na frente de Jesus. Preste atenção nisso aqui. Quando veio, então, era a fé em Jesus Cristo. Mas agora você começa a observar isso. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus novamente. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Podeis assentar? E vamos ouvir um hino agora, com a irmã Valderina. Então pense, quando o apóstolo Paulo está dizendo Jesus Cristo, e depois vem colocando Cristo Jesus, é a mesma coisa? Caminhando pela vida, vi um homem levantar do seu leito sofredor. Vi também alguém sorrindo, alcançando a vitória pelo poder do Senhor. Percebi que ainda hoje Jesus Cristo é o mesmo, para sempre assim será. É um Deus de eterno amor que transforma o pecador, grandioso Jeová. Este Deus ainda é um Deus vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Este Deus ainda é um Deus vivo
poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Vi passar um temporal e em bonança prossegui na estrada sem temor. Segurança recebi, confiança recebi, pelo poder do Senhor. Mas além de tudo vi um perdido pecador dando um passo pra Jesus, aceitando a salvação, plena paz no coração, pelo sangue lá na cruz. Aleluia. Este Deus ainda é, aleluia, um vivo de poder. Ele está sempre operando no cansado e abatido. É um Deus que tudo vê. Aleluia, glória a Deus. Então, quando o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele colocou Jesus na frente de Cristo, Jesus Cristo, estava apontando para um homem ungido. Jesus foi o homem e Cristo era a unção que estava no homem. Mas depois disso, Jesus disse que o mundo não o veria mais, mas nós o veríamos. Então, Jesus está escondido em Cristo. Então você começa a ver que sois filho de Deus. 22, né? Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo, a promessa pela fé em Jesus Cristo. Então, por isso, hoje, todo mundo que coloca o homem na frente de Cristo falha. Todo mundo que coloca o homem na frente de Cristo vai falhar. Porque o homem já é uma falha. Mas quando você coloca Cristo na frente do homem, aí sim. Aí você não vê mais o homem. Você vê primeiro Cristo. Então, depois ele não se refere mais a Jesus Cristo. Ele se refere a Cristo Jesus. A unção no homem. A unção no homem. Também em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 12 a 14, eu não vou ler, mas você pode fazer isso. Diz lá que pois todos fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Todos fomos batizados em um espírito. Eu confesso que sexta-feira, para mim, isso é uma coisa muito profunda para mim, particularmente, sobre o namoro. Essa grande revelação que Deus deu através do ministério do Mombrana
para as moças e os rapazes, para os jovens, sobre o namoro. E porque realmente, quando eu me entendi, que eu me entendi em denominação, já diziam que eu era noiva de Cristo. Agora, como pode ser noiva sem namoro? E namoro, na mensagem, é conhecimento. Mas a pessoa vem e é batizada e já dizem que ela é noiva de Cristo. Ora, a noiva, não pode. Tem que haver o namoro. Tem que ter o conhecimento. Então, aquelas pessoas, bons irmãos que forem enganados, quando chegar naquele dia, vão dizer: Senhor, em teu nome, nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci. Agora, para o denominacional, para um crente sem profeta, o que é que significa isso? É que eu nunca te vi, Não, para nós não. Para nós que temos a mensagem do profeta, nós sabemos o que Jesus está querendo, vai dizer lá, diz: eu nunca vos conheci. Ou seja, você nunca namorou comigo. Você nunca namorou comigo. Nós nunca fomos namorados. Eu nunca te conheci, eu não te conheço. Mas quem não tem profeta, Jesus está falando: eu não namorei, nós não namoramos. Porque só pode ser noiva de Cristo se primeiro namorar. E o namoro é a parte mais longa. Porque o irmão Brana diz que você pode noivar de manhã e casar à tarde. Depois de noivado, pronto. Já está revelado. Mas o namoro tem que ser longo. É estudos. Então, muitas pessoas dizem que o conhecem e não o conhecem. Expressão do irmão Brana, né? Expressão do irmão Brana. Aquilo me foi tão novo, isso, sobre o conhecer, o namoro. E que a moça não deve confissão sem que antes caia na alma dela a revelação que aquele rapaz será o seu marido. Ela não deve confissão. Agora, no dia que isso cai na alma dela, que aquele rapaz, e cai na alma do rapaz também, é recíproco, então aí ela deve confissão. Se ela fez algo, ela deve confissão. Mas é exatamente isso que Deus me mostrou em Apocalipse, capítulo 4, né? O capítulo 4, a primeira parte. Cenário, o parágrafo 111, né? Vai ser pedido esclarecimento. O que você fez com a vida que eu te dei? O que foi que tu fizesse com a vida que eu te dei? Muito bem. Então, nós vamos agora, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Agora vamos para Gênesis, capítulo de número
15 e o versículo de número 7 em diante. Foi isso, Gênesis, capítulo de número 15. Então, aqui está dizendo que Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. E eu penso quantas vezes Deus nos anima. Eu não sei nem dizer quantas vezes Deus já me animou. Eu já estava no limite. Já estava a ponto de dizer, eu vou parar. Aí Deus me animou. Quantas vezes Ele já fez isso contigo? Que você está desanimado, cercado, problemático, todo, não vê solução, não vê nada, aí Deus te anima. Agora, observe aqui, começando aqui do versículo 7, disse-lhe mais. Quando Abraão creu em Deus, preste atenção, foi-lhe imputado isto por justiça. Foi contabilizado como justiça aquela fé no Senhor. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para herdardes. E você sabe que aquela terra significa o Espírito Santo para nós. Você sabe disso, né? Isso não é um terreno. Não é terra, é o Espírito Santo. Minha mãe, na luz pentecostal que viveu, terminou seus dias procurando essa terra aqui. Um terreno grande para que pudesse dar um pedaço para cada filho. Ela queria todos os filhos morando perto dela. Mas, volto a dizer, graças a Deus pela mensagem do profeta. Porque pela mensagem do profeta nós sabemos que esse vem a nós o teu reino é a interpretação dessa escritura. Vem a nós o teu reino, seja feita tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa terra que manava leite e mel, era uma sombra de uma terra. Pense bem nessa terra. E essa terra é um novo corpo. Essa terra é um novo corpo que nós vamos herdar. Uma promessa bendita. Que esse corpo fraco, frágil, um dia será revestido da incorruptibilidade. Será incorruptível. Esse corpo corruptível será revestido. Será um corpo feito de uma outra terra. Não com germes,
não com bactérias, não problemática. Mas ele prometeu isso. E ele não é homem para que minta. Então ele prometeu a Abrão, ainda na fase de Abrão, antes dele mudá-lo, dele transformá-lo. Só que Deus transformou Abraão, e Abraão morreu. Deus transformou o corpo de Sara, e Sara morreu. Sara adoeceu, Sara morreu. Mas no dia que Ele nos transformar, nunca mais a morte, nunca mais provaremos a morte. Aleluia! Realmente uma terra que mana leite e mel. O leite saído não dos seios de uma vaca, mas o leite saindo dos seios de El Shaddai. E ainda com mel, né? Com muito amor. Com muito amor. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos. Você me toma uma bezerra de 3 anos. Como é que eu vou saber, Senhor? Como é que eu vou saber? Você me toma uma bezerra, não é um boi, era uma bezerra, não é um bezerro, é fêmea, é uma bezerra, de 3 anos. Você me toma uma cabra, você me toma uma cabra de 3 anos, e depois você me toma um carneiro de 3 anos. Então, você pega a bezerra e você divide ela em 2. Você pega a cabra e você divide ela em 2. Você pega o carneiro, você divide ele em 2. É só isso, Senhor? Não é só isso, não. Aí você pega uma pombinha e um pombo. Eu divido eles em 2, não. Eles são sacrificados. Eles serão sacrificados. Mas você não o divida em 2. Estão entendendo isso aí? Termina com uma pombinha e um pombo. Termina com um casal da mesma espécie, um macho e uma fêmea. É isso. Como saberei que hei de herdá-la? Como é que você vai saber? A bezerra já foi partida em 2. A cabra já foi partida em 2. E o carneiro também já foi partido em 2. Mas ainda tem o pombo, a pombinha e o pombo. Qual foi a necessidade de Abraão no monte Moriá? Você sabe me dizer? O que foi que Abraão necessitou no monte Moriá?
Ele necessitou de um cordeiro. E o que foi que o irmão Brana necessitou lá no monte, aonde desceu aquela espada na sua mão? O que ele necessitou? De uma pombinha. A 7ª pombinha. Oh Deus, que perfeição! As Escrituras ligando de norte a sul, de leste a oeste, ligando esses pontos cardeais aqui. E a gente namorando, conhecendo, tendo conhecimento, namorando. É esse que é o namoro. Conhecendo, namorando. Não importa quantos anos passe, vai esse namoro. Mas no dia que chegar o ponto do noivado, pode noivar de manhã e casar à tarde. Mas temos que namorar, estar enamorados. Até quando a gente chegar numa decisão, como igreja, quando chegar em uma conclusão, eu não consigo viver mais sem ele. Eu não dou conta de viver sem o noivo. Eu não dou conta de viver sem a palavra. Aí é a hora do noivado. É a hora do noivado. Aí sim, um pequeno grupo será chamada noiva de Cristo. Aí eles casam-se na palavra. A pombinha e o pombinho juntos. Então, nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Se é o corpo de Cristo, ele é um corpo espiritual. Ele é um corpo, primeiro ele é um corpo espiritual para depois se materializar. Mas primeiro ele tem que ser um corpo espiritual, Cristo Jesus. Não mais Jesus Cristo, Cristo Jesus. E outra coisa, você é batizado nesse corpo por Ele. É Ele que vai te dirigir. É Ele que vai te guiar. É Ele que vai te pôr lá. E no dia que você é posto lá, você está selado. Você está selado. Este é o selo de Deus. Olha, não vai dar tempo, mas você pode estudar mesmo, lendo a mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, do parágrafo 142 até o 222. Eu, quando recebi a direção de Deus para ler essa mensagem, eu descobri que eu perdi. E não está no meio da minha mensagem. Aí eu fui até a herança da irmã Domingas. E eu encontrei que ela tinha deixado essa mensagem. E depois eu vim entender que eu tinha que ler ela. Talvez depois eu encontre a minha mensagem. Porque minhas mensagens são todas trabalhadas. Mas essa eu tinha que ler virgem. Porque eu confesso que eu não entendi corretamente. Quando chegou do 122 em diante, aquilo puxou uma meditação mais profunda.
Tanto que eu só terminei hoje, quando faltava 15 para as 6. 5h45 da manhã foi quando eu terminei. Então vamos aqui no 142 até o 144. O irmão Brana, doente, orando pelos enfermos. Ele doente, orando pelos enfermos. Meu estômago ficava ácido. Oh, que coisa, o irmão Jack me ajudava ao redor do edifício. Ele corria, eu corria para de trás do edifício e parecia que uma água quente, gordurosa assim, voava de minha boca e eu voltava para o púlpito. E orava por pessoas que estavam 2 vezes piores que aquilo, e eram curadas. Já coloquei minhas mãos sobre um homem que tinha câncer em sua face, e o câncer desapareceu de sua face, ali de pé. Eu estava tão mal que quase não podia ficar de pé. Isso me dá vergonha, porque qualquer motivo a gente arruma para a gente não fazer a obra de Deus. Qualquer motivo eu arrumo para não fazer a obra. E você não sabe quanto tenho sofrido. Simplesmente uma opressão mental se repete cada 7 anos em toda a minha vida. A cada 7 anos, uma opressão mental se repete. E eu estava tão angustiado, eu chorei, eu implorei, eu roguei. Mas Deus curava os outros e não me curava. Deus beneficiava os outros e eu não era beneficiado. Aí, 145. E eu recordo quando eu finalmente tive dinheiro suficiente para ir a Maios para um exame. Então ele juntou dinheiro. Vai fazer exame, rapaz. Teve irmão que se escandalizou com o irmão Brana quando viu ele usando óculos. Como pode um homem que dá vista aos cegos usar óculos? Voltou escandalizado para casa. Disseram para Jesus: salvou a tantos. Olhavam para ele lá no Calvário e diziam: salvou tantos e não consegue se salvar. Aquela irmã viu o irmão Brana comendo e ela se escandalizou e disse: esse homem não pode comer, ele é um anjo. Se escandalizou porque viu ele comendo. Então ele juntou dinheiro e foi fazer um exame. Eles diziam: eles encontrarão qual é o problema. Você vai fazer o exame na melhor clínica e eles dirão qual é o problema. E eu entrei na clínica 146. E à noite, antes que eu encontrasse, teria meus exames na manhã seguinte. E logo que despertei,
estava sentado ali na cama, olhando ao redor. E eu olhei, e frente a mim estava um menino que se parecia comigo. Uma visão, né? Como que de 7 anos de idade. Eu vi um menino que se parecia comigo, e esse menino tinha como que 7 anos de idade. Foi exatamente no ano da comissão. Não bebas, não fumes e não contamines o teu corpo. Naquele dia, um demônio feriu aquela criança. E Deus está mostrando para ele. Deus está mostrando com uma visão. Então eu olhei e frente a mim estava um menino que se parecia comigo, como que de 7 anos de idade, e olhei nele e era eu. Era eu. E estava de pé junto ao galho de uma velha árvore, e naquela árvore, vocês, caçadores de esquilo, vocês sabem, se você esfrega um pedaço de pau para cima e para baixo sobre uma árvore assim, isso assusta o esquilo. E ele corre para fora, e se ele estiver no buraco. E eu olhei para onde o esquilo havia estado e pensei, que classe de esquilo é esse? Que classe de esquilo é esse? E eu esfreguei aquilo, e quando o fiz, eu olhei e era eu, então, com cerca de 38 anos de idade. Agora foi 31 anos depois, o irmão Branas, era eu. Já não era mais o garotinho. Assim esfreguei aquele galho com uma vara de um tronco oco. Saiu um esquilo mais ou menos desse tamanho, escuro, quase negro. Parecia que tinha correntes elétricas saindo dele. Tinha olhos pequenos como pérolas, com uma coisa mais malvada que eu jamais havia visto. Se parecia mais com uma doninha do que com um esquilo. E ele me olhou fixamente e abri a minha boca para dizer, bem, e quando o fiz, ele, antes mesmo que você pudesse piscar os olhos, ele voou diretamente dentro da minha boca e desceu ao meu estômago. E simplesmente me rasgou em pedaços. E quando saí da visão, com minhas mãos para cima, olhando, comecei a gritar, ó Deus, tenha misericórdia de mim, está me matando. E ouvi uma voz no fundo do quarto que me disse, recorde, mede tão somente 6 polegadas. Bem, aquilo continuou e segui sofrendo do mesmo modo. Agora observe, os irmãos Maios. Então a visão, Deus mostrou para ele como garotinho, até 38 anos. E quando ele foi abrir a boca, então aquele demônio na forma de esquilo entrou na boca dele. Aquilo era um demônio na forma de esquilo. Eu sempre fiquei pensando, por que esquilo na palavra falada? Por que a criação de esquilo na palavra falada? Eu sempre fiquei. Peixinho, a natureza, a tempestade, a família, né?
procura da esposa. Mas por que o esquilo? Então, preste atenção, o resultado dos exames na melhor clínica dos Estados Unidos, na melhor clínica dos irmãos Maios. No dia seguinte, me examinaram e disseram: seu pai era um irlandês e bebia, sua mãe era meio índia, e isso fez de você um mestiço. Então, você é tão nervoso até o ponto que você nunca se livrará disso. Eles disseram: é hereditário. Essa doença vem da carne e do sangue. E você nunca vai se livrar disso. Mas só que Deus tinha mostrado para ele lá que era um demônio na forma de um esquilo. Que entrou, quando ele abriu a boca, aquilo entrou na boca dele. E foi até o estômago dele. Muito bem. Aqueles grandes doutores. Então, disse, por outro lado, ele dizendo, você é sadio. Porém, isso é algo na alma que está fora do controle do homem. O médico dizendo, é na alma. Se seu problema, irmão Brana, é na tua alma. E isso está fora do nosso controle. Disse, quando um homem morre, eles disseram, quando um homem morre, você não pode impedir uma autópsia, porque sua alma se foi. Ele disse, bem, assim você nunca se livrará disso, porque está na tua alma isso aí. E aquele sujeito disse, meu antigo médico disse, meu pai tinha isso, ele morreu com cerca de 85, 90 anos, em algum lugar ali. Ele disse, dois meses antes de sua morte, eu o examinei, e teve por toda a sua vida, ele tinha isso, disse, esse mal. Algumas pessoas, disse, elas pegam isso, são bastante mal-humoradas. Disse, este é o tipo de condição que te mataria. Disse ele, o outro tipo, como a mulher na menopausa, elas choram. Você tem o tipo que é como um sentimento de fadiga. Disse, os antigos costumavam chamar de melancolia. Isto não o deixa. Disse, quando aquilo te atinge, o seu estômago fermenta e você simplesmente fica contrariado. Mas o Mombrana não aceitou isso. Veja o que ele diz no 136. Ele diz, mas Senhor, eu nada faço. Disse eu sou feliz. Eu sou um homem feliz. Então esse tormento não pode estar na minha alma, porque eu sou feliz. E ele dizendo, não, está na tua alma isso aí. Ele disse, não pode, porque eu sou feliz. Eu não tenho demônio na minha alma. Eu não sou atormentado por demônios da minha alma. Isso está no meu físico, não está na minha alma. Porque eu consigo sorrir, eu consigo viver, eu sou um homem feliz, eu consigo amar. Oh Deus, nos ajude a entender essas coisas. E o médico disse, continuou a dizer, você sempre terá isso.
Que coisa desalentadora. Recorde as palavras, pensando nisto, recorde, são apenas 6 polegadas, na visão era de 6 polegadas. São apenas 6 polegadas que grudou em mim, como minha querida esposa ali atrás pode lhes dizer, ano após ano, eu estava pensando nisto. Eu estava numa viagem de caça de esquilo, saí do carro com o irmão Woody, que está ouvindo esta noite, e comecei a correr colina acima, e meu coração parecia que ia pular fora de mim. Ele foi caçar esquilos e começou a correr colina acima, e o coração dele começou. Aí ele foi, perguntei ao doutor Sam Adair. Eu disse, qual é a causa disso? Por que meu coração disparou? O que foi que aconteceu? O que é isso, doutor? E o doutor Sam Adair lhe aconselhou, da próxima vez, faça um eletrocardiograma. Então, isso aconteceu novamente no ano seguinte, e fiz o eletrocardiograma. E ele disse, não há nada de errado com seu coração. Disse, você está apenas nervoso. Começou a vir então. Outro médico me disse, um bom amigo meu disse, este o seu coração, rapaz. Disse, é melhor você ter cuidado. Quando fui caçar, aí ele foi caçar carneiro. Quando fui caçar carneiros com o irmão Fred, eu subi pelas montanhas exatamente como fiz. E quando eu tinha 16 anos, milha após milha, correndo, nunca me incomodou nem um pouquinho, vê? O esquilo me incomodou, me enfermava. Mas eu fui caçar carneiro, corri como um menino de 16 anos, subindo o monte, descendo, nada aconteceu. Voltei ao médico e disse, eu contei a ele, ele disse, bem, há algo errado, é melhor você ter cuidado. Irmão, vi uma visão de um velho médico de pé, como aqueles, um médico antiquado, com estetoscópios em seu braço, e ele disse, ele estava de pé em minha frente certo dia, e ele disse, não deixe que eles lhe digam que é seu coração, é o seu estômago. Não deixe que eles lhe digam que é o seu coração. Não é o seu coração, é o seu estômago. Então eu pensei, bem, tomarei essa palavra porque foi uma visão. Parti para a África. Aí ele foi para a África. 184. Lá na África, aí ele retorna de lá, da África, e ele diz para a esposa dele, querida, sabe de uma coisa? Ele foi lá na África, e aí ele viu um esquilo, teve a visão, e aquele esquilo foi direto na boca dele, de novo. Voou para entrar na boca dele. Só que ele errou. Aí ele bateu no peito dele e caiu. E ele encontrou um esquilo, então caiu sob um cactus e ali morreu. Então ele começa a contar para a esposa dele.
Ele errou minha boca desta vez. Ele não me acertou. Foi a mesma visão, o mesmo que vi lá na clínica. Ele foi direto para o meu peito. Eu disse, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E antes que eu soubesse o que era a visão, se eu alguma vez pudesse ver aquilo acontecer, então eu estaria bem. Eu disse, eu estaria bem. Seja o que for que aquilo me dissesse. Era isto que eu queria, o que eu seria. E por 40 anos tenho esperado por isto. Por 40 anos. Então eu comecei a entender por que Deus pôs um esquilo, a criação de esquilos na palavra falada. 40 anos de sofrimento. E orando pelos doentes e os doentes sendo curados. Ressurreições. Então, eu tive a visão. Antes, quando estava na Maios, na mesma hora que eu estava ali em cima, quando eles me deram aquela mensagem, e eu tive a visão. Minha velha mãe partiu para a glória agora, uma mulher muito estranha, e ela teve 3 ou 4 sonhos em sua vida. Todos eles foram verdadeiros. E ela me contava, ela começava a me contar. Eu dizia, pare, mamãe, eu lhe contarei o restante do sonho. Veio? Porque quando você me relata um sonho para ser interpretado, você nem sempre diz o que sonhou. Assim sendo, quando eu vejo o que você realmente sonhou, então ele me diz a interpretação. Vê? Você não tem que me contar o sonho. Ele mesmo me mostra o sonho. Digo, bem, você me contou isto a mim, sem aquilo. Vê? E então, o Deus que pode interpretar o sonho, pode mostrar ele pode interpretá-lo então. 191. Agora observe. A mamãe, ela disse, Billy, ela disse, venha cá que eu quero lhe contar o sonho que eu tive com você. E ela disse, Billy, quando eu regressei, ela disse, venha aqui, filho, e se assente. Ela disse, eu tive um sonho estranho. Sonhei que eu te via deitado doente, quase morrendo por causa do seu estômago, como de costume. Quantas dietas ela preparou para mim. E ela disse, você estava construindo uma casa sobre uma colina. E disse, e vi 6 pombas brancas descerem do céu, cantando numa formação de S. A serpente, quando anda, ela faz o S. As pombinhas brancas que vieram do céu também fizeram S. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Então, elas desceram do céu cantando numa formação de S e pousaram sobre seu peito. E desculpe, eu me esqueci. Essa é a 3ª vez que Deus usa as pombas. A primeira vez foi lá na arca. A segunda vez foi quando Jesus saiu das águas. E a 3ª vez vai ser agora. E quando elas vierem, então, mas eram 6. A visão, o sonho que era uma visão que a mãe do Mão Brana viu, eram 6 pombinhas brancas. E você estava olhando e aqui estava na frente tentando te dizer alguma coisa. Disse,
Elas eram realmente lustrosas, pombas brancas, e elas encostaram as suas cabecinhas em sua face e continuaram e disse: eu não compreendi isso. Disse: elas simplesmente continuaram fazendo Eu disse: eu vi isto, louvado seja o Senhor. E disse: elas voltaram a formar a letra S novamente e tornaram aos céus, fazendo retornando ao lar. Bem, o animalzinho que eu vi tinha 6 polegadas de comprimento. O cordão de pombas que mamãe viu eram 6. 6 é um número incompleto. Eu sabia que algum dia eu veria a 7ª. Qual era a necessidade de Abraão no monte? Um cordeiro. E que Deus fez? Jeová Jiré proveu um cordeiro. Qual a necessidade do irmão Brana aqui? A 7ª pomba. E aquele animalzinho que eu vi de 6 polegadas, o comprimento, era incompleto. Eu sabia que algum dia eu veria a 7ª. Aquele era o homem sofrendo. Então, em frente aquilo seguiu. Obedeci ao Senhor, a visão que o Senhor me deu. E eu disse a Meda que não sabia quando retornaria. Eu iria para a montanha. E fui às montanhas Catalinas. Subindo os picos, segui, rodeando, e estava rodeando aquelas grandes e imensas rochas, muitas vezes maiores que este tabernáculo, ali nas alturas onde raramente pode chegar uma pessoa. E por volta das 11 horas do dia, às 11 horas do dia, e eu estava entrando em um pequeno abrigo, atrás onde um lugarzinho parecendo uma pequena trilha de cervos. E quando eu virei, então eu virei ali, e quando eu virei naquele pequeno abrigo, eu senti a presença do Senhor. Eu agitei meu chapéu, olhei ao redor, pensei: Ele está aqui em algum lugar. Porque eu sinto a sua presença. Ele está aqui em algum lugar. Eu sei que Ele está aqui. Eu pensei: o que é isso? Eu dei mais passos. Eu disse: Senhor, estás aqui em algum lugar? E olhei deitado no caminho, e ali estava aquele pequeno esquilo. Ele pulou em alguma coisa e errou, e acertou um punhado de chola. Era uma espécie de cactus. E ele traspassou através de sua cabeça, peito, estômago, e ele estava morto. Aquele pequeno esquilo, de estranha aparência, ele não acertou a minha boca, ele acertou aquele cacto. E a voz do Senhor disse: seu inimigo está morto. O médico disse: você vai ter isso o resto da vida. Meu pai teve isso e tal, isso é na alma, o homem não pode explicar e tal, e foi falando. Aí disse, mas o irmão Brando disse: mas eu sou feliz. Eu não sou rabugento, eu sou feliz, eu sou um homem feliz. Deus quer que você seja feliz. Deus quer que você seja um homem, uma mulher feliz. Porque o segredo do trovão é o regozijo na tribulação. É um dos segredos do trovão. É regozijo, é felicidade na tribulação.
Aí aquele esquilo morreu, mas os corvos não devoraram. Quando eu entrei naquele abrigo, você tem que vir para o abrigo. Você tem que estar escondido. Quando eu entrei naquele abrigo, o Espírito de Deus voltou sobre mim. Dei uma volta, desci a montanha, entrei e disse à minha esposa, eu disse, querida, eu não sei como, mas eu vou superar isso. Eu não entendo como, mas eu vou superar isso. Você sabe, Deus não deu essa mensagem à toa. Provavelmente, deve ter esquilo te atormentando. Provavelmente o Espírito do Senhor está revelando que na audiência presente ou na ausente, pode ter um esquilo que te atormenta. E aí pode dizer, isso vai até na sepultura. Pode que o médico tenha dito para você, ou você até já tenha aceitado isso, né? De tanto te falarem, né? Tanto te falarem, você até já tenha aceitado. E não, realmente isso aí, eu vou morrer com isso aí. Isso é hereditário. Ou, isso está na tua alma. Isso está na tua alma. Isso aí não tem jeito, não. Então, eu vou superar isso. Quando o doutor Ravensworth me examinou, ele disse, é totalmente impossível você ficar bom. Ele me deu uma injeção de pentotal, que era para durar em mim por 5 minutos e dormir 10 horas. Então aquela coisa foi uma endoscopia. O homem tinha inventado esse aparelho. Endoscopia. Então, aquela coisa, até mesmo uma aspirina me derruba. Aquilo deixou o irmão Brana tão fraco que até o besteira derrubava ele, até a aspirina derrubava. Ele viu a filha dele, o homem aplicar essa injeção na filha e na filha do irmão para extrair um dente e disse, olha, só 5 minutos. E realmente foi 5 minutos. Ele disse, não vai me fazer nenhum mal 5 minutos. Aí ele aplicou nele e dormiu 10 horas. Até uma aspirina me derruba. Ele me deu uma injeção, colocou aquele tubo pela garganta abaixo. Quando regressei, ele me contou na manhã seguinte, ele disse, reverendo, não gostaria de lhe dizer isto, mas, disse, as paredes de seu estômago estão tão duras, elas estão secas. Eu nunca vi isso. Ele usou a palavra gastrites. E eu fui e olhei no dicionário ali e dizia, algo que está secando. E disse, você nunca poderá se livrar disso. Ele disse, você sempre terá isso. E eu gostaria, e eu estaria como um menino desanimado, se não fosse a visão do Senhor. Eu estaria desanimado se não fosse a visão do Senhor. E no outro dia algo disse, volte à montanha, suba. E naquele dia, em vez de ir por um lado, fui guiado a seguir por outro caminho. E ali estava de pé, olhando para mim à minha frente. Ali estava aquela 7ª pequenininha pomba branca, olhando diretamente para mim. E eu lhe perguntei, pombinha, de onde você veio? De onde você veio? Simplesmente tão linda e branca, poderia ser um pombo, seja lá o que fosse, se foi
e ali estava a pomba sentada ali me olhando. Caminhei de um lado para o outro, pensei, com certeza é uma visão. Voltei minha cabeça, olhei para trás e ali estava assentada aquelas pequenas asas brancas, simplesmente tão alvas o quanto podia ser. Seus pequenos pés amarelos e um pequenininho bico da mesma cor, assentada ali olhando para mim. Ela estava olhando diretamente em direção ao oeste. Eu andei ao seu redor assim, não tocaria nela por nada. Subi a trilha, olhei para trás e ali continuava ela sentada me observando. Irmão, como filho de Abraão, não considerei o que o médico havia me dito. O que o irmão Brana quer dizer com isso? Como filho de Abraão, eu não considerei o que o médico me falou. Eu vou ficar bom de qualquer modo. No terceiro dia, quando eu voltei, eu estava subindo alto. E muitos de vocês conhecem a visão acerca do chefe índio cavalgando com aquela muralha para o oeste. E algo chamou minha atenção para uma grande rocha por volta do meio-dia e disse, põe suas mãos naquilo e ore. O Deus do céu sabe que é verdade. E pus as minhas mãos sobre a rocha, levantei os meus olhos. Vamos curvar a cabeça, fechar os olhos e coloque suas mãos sobre a rocha. Ponha as mãos sobre a rocha. Suba. Subi cá. Suba. Coloque as mãos sobre a rocha. Ouvi uma voz que descia do pico das rochas ali dizendo, contra o que você está recostado, seu coração? O que é que está recostado o teu coração? Me afastei assim, meus ombros nus, estavam despidos da cintura para cima, acalorado. Olhei para trás e ali estava escrito no quartzo na pedra, águia branca. Exatamente do modo que a visão havia dito que a próxima mensagem viria. Eu estava tão agitado. Corri para minha casa, apanhei uma máquina fotográfica, voltei no dia seguinte, tirei uma foto daquilo e ainda permaneci ali escrito na rocha, águia branca, águia guiada pela pomba. Eu sei, eu lhes digo isto e eu lhes digo antes que aconteça, mas eu sei que superarei isto. Está feito, está terminado. Eu vou ficar bom. Está feito. Ponha as mãos sobre a rocha e ore. E esse demônio te deixará. Esse espírito mau te deixará. Isso que vem te atormentando por longos anos. Você que é filho de Abraão, chegou a hora de não aceitar o que o médico falou. Aceite o que Deus fala. Aceite a visão. A águia voltando ao original. E a águia no original ela é branca.
Lembre-se disso. Quando o pecado desceu, aquele lençol negro desceu no Éden, aquilo mudou a natureza da águia. Deus não criou a águia com desejo de comer carne fresca. Foi o pecado que fez isso. Deus não criou esse pássaro com desejo de comer carne fresca. Foi quando aquele lençol negro desceu sobre o Éden e ali mudou a sua natureza. Então ela passou a desejar comer carne fresca. Mas agora chegou o tempo da restauração. Chegou o tempo que a 7ª pombinha torna-se uma águia branca. A pomba não guiando um cordeiro, mas a pomba guiando uma águia. A pomba te guiando. Levante suas mãos aos céus e agradeça a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eu sofri muito para estar aqui nesta manhã, mas eu consegui chegar aqui. Muito obrigado. Obrigado pelas pessoas, pelos teus servos que o Senhor trouxe aqui nesta manhã. Obrigado, ó Deus. E eu espero que isso tenha ajudado, como tem me ajudado. Nas asas de uma pomba branca. A 3ª vez que Deus vai usar este pássaro, que lhe representa. Ele usou lá na arca, ele usou lá no Rio Jordão, e agora ele usará novamente. E essa pomba descerá sobre as águias. Essa pomba está dirigindo as águias. E ela é um pássaro celestial, e ela retornará para o seu lar. De onde você veio? Qual a tua necessidade? Qual é a nossa necessidade hoje? É emprego? Não, não é isso. É um bom carro? Não, não é isso. Qual a tua necessidade hoje? O que é que você está necessitando hoje? São de bens materiais? Não. Não, não é isso. O que nós estamos necessitando hoje é da descida do Espírito Santo, que nos levará de volta para a nossa casa celestial. Aleluia! É isso que nós estamos necessitando. Deus te abençoe. Seja feliz. Seja feliz. Seja um homem feliz. Seja uma mulher feliz. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim.
Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de nós. Na sombra das suas asas, Deus cuida de nós. Amamos a sua casa, pois não andamos sozinhos. Não estamos sozinhos, pois sabemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Louvado seja